Boa tarde. O tema de hoje é o que podemos aprender com o Vale do Silício. Você sabe o que é o Vale do Silício? Para falar sobre isso, convidei Ludmila Figueiredo, ela que é uma especialista em empreendedorismo e visitou o Vale do Silício no ano passado. Eu sou Paola Tucunduva e este é o programa Alma do Negócio. Olá, aqui do estúdio da Just TV, vamos falar sobre grandes empresas, investidores ousados, um olhar visionário para o mercado mundial, muita tecnologia e tudo isso concentrado em um só lugar. Este é o Vale do Silício, as empresas que se localizam nesta região da Califórnia, que são bem-sucedidas e reconhecidas pela qualidade de seus trabalhos, além de ser um ótimo ambiente de inspiração a empreendedores, profissionais e empresas que aprendem como quebrar os paradigmas e enxergar um mercado com outros olhos. Este é o Vale do Silício, uma região que inspira muitos empreendedores. Para falar sobre isso, eu convidei Ludmila Figueiredo, ela que já faz parte da Endeavor Brasil há alguns anos e acaba de assumir a gerência de marketing da Endeavor em Dubai, está de mudança para Dubai. Por causa desta mudança, ela teve um imprevisto, não conseguiu vir agora no horário ao vivo, mas nós não podíamos deixar de passar tanta informação e tanto conhecimento que ela tem. Então ela esteve aqui no estúdio algumas horas atrás e eu fiz uma entrevista muito interessante. Ela me prometeu que vai responder todas as dúvidas que vocês quiserem mandar. Basta você colocar aí, embaixo dessa tela, você tem um espaço para pôr seu nome e a sua pergunta. Eu te peço, se você puder enviar o seu e-mail, nós vamos responder lá no nosso blog, www.almadonegocio.tv, ou mandar também para o seu e-mail a resposta. Então, eu estou aqui esperando as suas dúvidas, as suas perguntas e os seus comentários, enquanto você vai assistir essa entrevista que eu gravei em alguns segundos. Ela, que é formada em comunicação social pela SPM, tem graduação na McGill University de Montreal, no Canadá, fez gerenciamento de projetos pela USP em 2009 e o GVPEC em Estratégia para Gestão de Negócios. Participou do BRA Innovators na Califórnia. Vai contar tudo para nós, o que é o Vale Silício e o que precisamos aprender com esses empreendedores de tanto sucesso. Então, você quer acompanhar essa entrevista? Fique aí ligado e ela conta tudo e eu volto no final da entrevista para comentar aquelas mensagens que eu recebi e fazer o nosso encerramento. Ok, Ludmila, me conta o que é o Vale do Silício, porque eu sinto que muitas pessoas não entendem direito, então eu queria aproveitar você que esteve lá numa viagem, conheceu, para nos contar um pouco o que é. Bom, obrigada pela entrevista, pela participação aqui, é uma honra estar com vocês, eu gosto muito do programa. E falando rapidamente, literalmente, o Vale do Silício, ele é uma região que existem grandes empresas de tecnologia que a gente conhece hoje, como HP, Apple, enfim, Microsoft, e virou um pool de empresas de tecnologia de alto crescimento. Só que quando a gente fala do Vale do Silício, você tem grandes empresas ali, mas o que realmente é um choque de realidade, e por isso que todo mundo comenta, é a veia empreendedora que tem lá,
é uma vibração, uma energia muito boa na região, de se empreender, de falar de negócios, de ter acesso a capital. E esse choque de realidade, ele não se limita só ao Vale do Silício. Ele se expande para São Francisco, que fica a meia hora dali, e que é onde todo o fomento de novos negócios, de startups, acontece. Então, quando a gente fala de Vale do Silício, muitas vezes remete a empresas que já estão estabelecidas, mas estão em constante crescimento. E, realmente, o início dos negócios acontece mais em São Francisco. Então, vamos dizer, o Vale do Silício tem ficado muito famoso mais recentemente. Agora, quando você fala em empresas como a Apple, a Microsoft, eu imagino que talvez ele já esteja lá há mais tempo do que eu imagino. Com certeza. E, na época, era muito fácil trabalhar. Por que lá tem muita empresa voltada para a tecnologia? Porque, na região, tinha muito silício. Silício, você fazia todos os equipamentos de computação e tudo mais. Informática. Então, por isso que ali tinha uma abundância muito grande desse recurso. Era muito mais fácil de se começar empresas de tecnologia. E hoje, também com a proliferação da web e tal, ali virou um centro muito forte. E é muito famoso pelo empreendedorismo, porque na web você consegue ver muito mais novos negócios surgirem de uma forma mais fácil, mais eficiente. Então, fica tudo se remete tudo a isso lá. E, inclusive, até a empresa de tecnologia tem a vantagem de ser mais rápido o crescimento, né? O investimento menor e, com isso, pode ter esse crescimento. Agora, eu queria ouvir um pouco, você que é uma grande especialista de empreendedorismo, né? Está na Endeavor, fomentando o empreendedorismo no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco, na sua visão, e nessa experiência, quais são as principais diferenças entre o nosso empreendedorismo e o Vale do Silício que você encontrou lá? Bom, eu li um artigo no TechCrunch muito bom, que eu até recomendo, só me esqueci o nome. Mas depois você manda para a gente, a gente põe lá no blog. Ele diz que o Vale do Silício é um conceito, é uma ideia. E independente se você está na África, mudando a higiene, o saneamento básico da região, através do seu negócio, ou se você está no Vale do Silício, empreendendo também na área de tecnologia, com alto impacto, os dois são conceitos de Vale do Silício, porque tem o choque de realidade. É muito mais você ser mão na massa, ter essa veia empreendedora, fazer negócio toda hora, se planejar. Então, tudo que está em torno de muito mais de competência, de habilidade e de vontade de fazer do empreendedor, ele já é um empreendedor do Vale do Silício, considerando-se assim, né? Ok. Então, quer dizer que a gente pode multiplicar aí esse espírito do Vale do Silício aqui no Brasil também? Com certeza. E aí eu comecei a reparar mais, porque tem todo o entorno no Vale do Silício, né? Eu falei assim, será que não existem outros vales do Silício? E vários países sempre tem um centro muito forte de empreendedorismo. Então, eu estou mudando para Dubai agora. Lá já tem um centro de empreendedorismo também. Um pool, né, de universidades e incubadoras bem juntas, porque ter uma universidade que prepara novos talentos para empreender, ou com toda essa atitude e capacitação, é fundamental. E lá no Vale do Silício tem. Na Índia eu sei que tem. E no Brasil a gente também tem. Em todos os estados a gente tem incubadoras e parques tecnológicos. Vou dar um exemplo, desde da Unicamp aqui em Campinas, em São Paulo, até o César em Recife. Passando também em Salvador pelo Parque Tecnológico que tem lá. Então, esse movimento está acontecendo no Brasil. Cada um se manifesta, em cada região tem uma manifestação diferente, porque eu até comentei no artigo da Result Zone, que eu escrevo para lá. Em Sergipe, eu cheguei para falar de Semana Global, de empreendedorismo. O pessoal, 6 horas da manhã, no maior sol, de terno, gravata, fazendo negócio, trocando cartão. Foi um exemplo aquilo para mim. Eu falei, 6 horas da manhã. Nossa. Com esse sol, com essa praia aqui na frente. E o pessoal com uma energia. E com 3 negócios ao mesmo tempo. Faz parte do conselho de não sei aonde, tem a própria empresa de não sei o que lá, envolve a família também. Então, era respirar empreendedorismo puro. Eu fui para Porto Alegre também, fui lá na Tecnopuc, que é uma incubadora, várias empresas legais. Eu me senti no Vale do Silício brasileiro. Olha, que legal que isso. A estrutura lá é muito boa, o método com que eles trabalham, desde o início a concepção da ideia até o próprio negócio virar realidade, é formidável.
Então, é um grande exemplo em vários locais do país aqui. Isso me remete a uma dúvida. Por exemplo, na PUC, eu conheci um pouquinho Campinas, e eu senti que o fato da universidade é um propulsor importante para várias empresas ligadas à tecnologia que estão se desenvolvendo lá. Eu visitei, inclusive, cheguei já a entrevistar aqui o pessoal da Rede Inteligente, que é uma empresa que tem um software de gestão de pessoas, que a equipe é muito jovem e muitas pessoas que vinham da universidade. Então, você vê que isso é um ponto importante. Eu sei que lá no Vale do Silício, a ligação que eles têm com a universidade é muito forte. Então, você acha que esse é um ponto importante para se multiplicar Vale do Silício pelo mundo? Acho que é fundamental, porque... Até eu vou dar um exemplo de... Assim que eu cheguei lá, teve um evento chamado BizTech Day, que era um evento de tecnologia, internet, negócios. A primeira frase da organizadora do evento foi: aqui a gente se importa com pessoas e a gente se importa em ter pessoas muito melhores para que o empreendedorismo prolifere. Uhum. E eu estava até tuitando essa frase, porque o jeito que ela falou foi tão inspirador. Mas aí, antes de dar o ok, eu pensei, gente, que coisa mais óbvia. No Brasil, a gente fala isso todo dia. A diferença é que lá eles falam e fazem, né? E aqui eu acho que falta mesmo pôr em prática tudo que a gente já sabe. O conceito já está na nossa cabeça. E, sem dúvida nenhuma, assim, a quantidade de alunos de Stanford que se preparam para ser empreendedores, lá eles são super dedicados. E eu até cheguei para ver uma palestra de uma investidora que falou lá. E estava assim, entrando no meio do pessoal, assim, 10 minutos antes de começar a palestra, todo mundo mandando eu sentar, porque eu estava atrapalhando, nem tinha começado ainda. Nossa. Já estava todo mundo ali na frente, com um caderno, com um laptop, e fazendo perguntas super inteligentes e questionando realmente assim, a investidora, por que ela é investidora e não empreendedora, se ser empreendedora é o máximo para eles, né? Então, eles já recebem essa educação desde cedo, não só pela vontade de querer empreender, mas por ter as habilidades e as competências necessárias. E hoje o que falta no Brasil é uma educação voltada para o empreendedorismo. E eu acho que isso traz e me remete à importância de uma aproximação e de um trabalho junto às universidades brasileiras para que seja, vamos dizer assim, tratado desse tema empreendedorismo. Eu vejo, e até será tema do programa, aquele curso que a GV é uma das parceiras das 10 mil mulheres empreendedoras de todo o mundo. Eu estudei na GV e, na minha época, lá eram preparados executivos para as grandes empresas. Então, eu fico feliz que a GV tem mudado ao longo dos anos e hoje já tem uma área e toda uma preocupação em relação ao empreendedorismo. Mas vejo que a gente ainda tem um caminho para chegar, como é nos Estados Unidos, principalmente na Stanford. Talvez nem todas as universidades lá tenham isso. E né? Esse conceito de ser executivo, eu acho que é um passo depois, porque o empreendedor, ele é um eterno amador, vamos dizer assim, no bom sentido. A diferença de um profissional que tem todas as competências, qualquer projeto que você der, ele vai saber fazer. O empreendedor, talvez ele nem saiba fazer, mas ele tem tanta paixão por aquilo que ele se vira e entrega. E talvez entregue até melhor. Mas chega uma fase na vida do empreendedor que, se ele está crescendo, aparecem as dores do crescimento. E aí ele tem que se preocupar com gestão, tem que se preocupar com processos, indicadores, resultados. E isso faz parte muito da vida de um executivo. Então, o empreendedor ele se torna empresário nesse momento. E você sabe que eu já entrevistei o Edmur Sayani, inclusive vai ser o programa da semana que vem, mas foi gravado, por isso um dos pontos que ele trouxe foi a questão, mesmo os executivos de maior sucesso são aqueles que têm traços empreendedores, características empreendedoras muito grandes, né? Então, eu vejo que mesmo para as grandes universidades que querem formar grandes executivos, a formação nas características empreendedoras vai contribuir muito, né? Com certeza. Eu escolhi um trecho de um vídeo de uma série do Jornal Nacional que mostra um pouco do Vale do Silício, até para que todo mundo possa aí entender um pouco do espírito daquela região que fica lá na Califórnia. Então, eu vou te convidar para assistir conosco esse vídeo e já voltamos com a entrevista.
A revolução da internet trouxe ideias novas e também novos riscos. Na série sobre a tecnologia dos computadores que o Jornal Nacional apresenta nesta semana, os repórteres Rodrigo Alvarez e Sérgio Teles foram até a região onde esse mundo novo deu os primeiros passos e onde as novidades surgem a todo momento. O computador oferecido aos céus, tratado quase como uma divindade do século XXI. O jovem gênio da informática posa para uma das principais revistas americanas. Inventou um site de finanças. É mais um bilionário de 20 e poucos anos a caminho da fama. Mais uma história de sucesso nascida nas garagens da Califórnia. Aliás, quando passar por uma delas, não procure carro. Garagens aqui são laboratórios. A vizinha jamais pensou que os rapazes na garagem ao lado estavam criando um império chamado Google. Nessa outra garagem, 60 anos antes, dois amigos fundaram a HP. E assim nasceu o Vale do Silício, o maior polo tecnológico do planeta em torno da Baía de São Francisco, no norte da Califórnia. Silício é o material usado na fabricação do chip, uma das maiores invenções deste lugar. O primeiro invento, no entanto, foram osciladores de áudio feitos para o filme Fantasia. Fantasias de engenheiro, sonhos de inventor. Em que outra região do mundo as ruas têm nomes como tecnologia ou inovação? No mundo dos computadores, grande parte da inovação nasceu e continua nascendo no Vale do Silício. Desde cedo, os empreendedores aqui aprendem que o sucesso só vem para aqueles que aceitam riscos, sabem enfrentar o fracasso de cabeça erguida e mesmo depois de errar e errar, são capazes de começar tudo outra vez. É por isso que os investidores do mundo não desgrudam os olhos daqui, sempre à procura de uma nova revolução. 8 anos atrás, Larry Page e Sergey Brin eram só os alegres fundadores de uma empresa de internet. Larry andava de patinete motorizado pelos corredores. Agora anda de Boeing e decola do aeroporto da Agência Espacial Americana a 5 minutos do escritório. No ano 2000, em meio à quebradeira das empresas de internet, Sergey Brin fugia da Bolsa de Valores. Abrir o capital é a pior coisa que a gente pode fazer, ele dizia. 2 anos depois, os Google Boys mudaram de ideia. As ações que começaram com preço de patinete, $85, bateram na casa dos $600. E a Google não para de comprar outros sites. O último pagou o equivalente a $5 bilhões. Perto dali, na torre mais famosa da Califórnia, em São Francisco, operadores giram a roda da fortuna dos investimentos. Só loucos para apostar milhões e milhões de dólares em ideias que podem simplesmente dar errado. Mas será que eles estão loucos? O investidor Michael Moe avisa: o horizonte está bastante atraente para as empresas inovadoras. E ninguém duvida, existem 1000 maneiras de se fazer fortuna na internet. Seja com serviços financeiros como o Mint, que transformou o até então desconhecido Aaron Patzer em celebridade, ou com sites de relacionamento como o Facebook, com 64 milhões de usuários, avaliado em quase 30 bilhões de reais, ou mesmo com o comércio eletrônico. Os jovens das Apos vendem em média 40 mil pares de sapatos por dia, mais de R$1 bilhão por ano. Um recorde de vendas é anunciado no megafone. A empresa tem prefeito para cuidar dos visitantes e até um ombro amigo sempre à disposição. O Dr. Vic dá conselhos sobre a carreira e até sobre problemas pessoais dos funcionários. E trata todos eles como reis. No call center, o brasileiro Pedro de Souza aprende que os clientes também são reis. Está no manual da nossa empresa para assim, se o cliente está certo, o cliente está certo. Se é bom para o cliente, é bom para nós. E ainda estranha quando, uma vez por semana, os funcionários trocam jeans e a camiseta por roupas de gala para fazer um desfile pelos corredores. Isso daqui não é uma companhia normal. Pois é, a euforia da internet está de volta e a batucada dos engenheiros é só um sinal dos bons tempos. Amanhã você vai ver as mais recentes revoluções da tecnologia e como nós vamos conviver com tanta novidade. Ok, continuamos aqui com a entrevista com a Ludmila.
Essa entrevista que foi gravada, por isso ela não está respondendo as suas perguntas ao vivo. Mas se você tiver perguntas, mande, que por e-mail eu vou pedir para ela nos ajudar e tirar algumas das suas dúvidas. Então, Ludmila, me conta um pouco das principais características dessas empresas. Você visitou várias empresas lá no Vale do Silício? Sim, a gente visitou desde startups, né, de empresas que estavam começando, às vezes tinham até 3 meses de vida, até a gente foi ao Google, que não dá para deixar de ir, né? Imagina. Precisa conhecer. E isso eu acho que foi um ponto interessante, que eu li no artigo, que eu adorei o artigo que você escreveu para Results On, que você comentou que eles sonham muito alto, mesmo que muitas daquelas empresas talvez não cheguem a ser um Google, um Facebook, mas que eles tenham um sonho de mudar o mundo. Agora, e o medo de fracassar? Porque quando você sonha alto, você tem um risco grande também, né? Você falou 3 palavras importantes, o sonho, o risco e o fracasso. Então, conta um pouco como é que eles lidam com esses 3 pontos, que parecem palavras fáceis, mas na prática e no mundo empreendedor são tão difíceis. Na prática, acho que até para a gente mesmo no dia a dia é difícil, por mais que a gente promova todas essas atitudes, esses valores. Bom, primeiro que todo mundo lá sonha grande, parece que está todo mundo tentando fazer negócios e mudar o mundo. Essa palavra, change the world, está sempre na boca deles. E eu falei assim, gente, eu tô até cansada de ouvir, né? Mas que legal que eles pensam assim. E fui almoçar com um amigo meu, que trabalhou também na Endeavor, e falou, Lud, aqui todo mundo quer mudar o mundo. E todo lugar, quando você vai recrutar, quando a empresa vai recrutar o candidato, eles falam que querem pessoas que queiram mudar o mundo. Uhum. Tem que querer mudar o mundo. E ele acha isso, às vezes, que é muito mais papo do que realidade. Não porque as pessoas não têm vontade de mudar, mas porque nem todo mundo vai conseguir mudar o mundo, né? Claro. Você tem competidores, você tem o mercado, tem um monte de oscilações que podem fazer isso. Mas é importante você querer mudar, porque se você se projeta para cima e você muitas vezes não atinge aquilo que você queria, você já está num nível acima do que se você se projetasse exatamente naquele mesmo nível. Com certeza, tem até aquela frase muito conhecida, né? Se você vai mirar, mire para a lua, porque se você errar, você ainda está entre as estrelas. Nossa, linda essa frase. Ela é muito boa. É exatamente isso. E aí, então, vamos dizer, o sonhar alto, eu acho até que no Brasil, quando a gente, até na fase de educação, as crianças começam a sonhar, a gente já começa a limitar. Mas isso não pode, isso não é possível, você está sonhando alto demais. Talvez o californiano tenha aí o privilégio de se permitir o sonho e talvez o Vale do Silício tenha provado para eles que é possível, né? Mas e fracasso? Existem fracassos lá? Existe todo dia. Porque o grande benefício de você arriscar, lá é uma região que tem dinheiro e que tem gente muito boa trabalhando. Então, se você se protege dessa forma, eu sei como fazer, e eu tenho quem me dê um apoio financeiro, a chance de sucesso é grande. Mas várias coisas podem acontecer e, às vezes, você também tem uma ideia legal. Na prática, ela é outra... A teoria muda muito. E você não dá certo. Só que o investimento que você fez foi tão baixo que isso não prejudica o cenário econômico, o cenário empreendedor. E você tem vários projetos e ideias na cabeça que você vai testando. Eles testam muito as ideias. Isso é importante, né? Isso até me faz lembrar que um professor de Harvard, há muitos anos atrás, fez uma pesquisa com empreendedores de sucesso e ele mapeou, até foi uma pesquisa a pedido da ONU para mapear os empreendedores de sucesso. E uma das características que ele percebeu em comum com os empreendedores de grande sucesso é que eles encaram o fracasso não como um fracasso pessoal, mas como um aprendizado e tiram dessa experiência uma energia para fazer tudo de novo e ainda de uma forma diferente, com mais chance de dar certo, né? Então, eu acho que parece que isso é muito vivo lá, né? Basicamente, você aprende com erro. O ponto positivo é que, quando a gente veio trazer o empreendedorismo e todos esses valores para cá, a gente falou, tem que ter exemplo de pessoas que dão certo no Brasil. Porque lá eles cultuam muito o herói. Então, é o Steve Jobs, é o Bill Gates e assim por diante. Agora tem o rapaz do Yelp também, que é uma startup, mas que ele é super bem falado. Então, você tem vários heróis de diferentes níveis, mas que todos eles assim demonstram
o exemplo que inspiram a próxima geração. E aí a gente falou assim, poxa, se der errado algum desses exemplos que a gente fala aqui, vai ser um fiasco. Que todo mundo vai achar que empreendedor não é algo legal, que deu errado, então não dá certo, e vai perder dinheiro. E eu levantei essa bola lá quando a gente conversou com investidores mesmo. E eles falaram assim, olha, o culto ao herói aqui, ele vai ser cada vez mais forte mesmo se fracassar. Que mostra que o cara aprendeu com erro, adquiriu experiência, não vai repetir, e ainda ele conseguiu se recuperar e montar um outro negócio. Então, isso para eles é muito valioso. Mas é importante lembrar que lá, isso é forte. Em Nova York, onde você trabalha com bilhões de dólares, um fracasso desse pode custar tem consequências muito, diferentes, né? É verdade, que foi o que eles levantaram. Então, em Nova York, talvez não seja tão herói assim. Até porque o que você falou, por ser uma empresa de tecnologia, o impacto é menor e isso ajuda bastante. Agora, você tocou num ponto importante, investidores. Eu vejo que esse é um desafio nosso aqui no Brasil. Acredito que você, através da Endeavor, vocês já desenvolveram e ajudaram muito. Mas queria ouvir um pouquinho o que eles fazem de diferente, que eles têm tantas pessoas dispostas a ser um angel, que são aqueles investidores num negócio que está começando, né, num negócio praticamente do zero, coisa que aqui no Brasil é raro. Até um banco público como a Caixa, até pouco tempo atrás, exigia que a empresa já estivesse funcionando há 1 ou 2 anos. Eu acho que esse é só um exemplo. Como é que é lá? Tem 2 pontos importantes que eu ressaltaria aqui. Um investidor bom, ele investe na pessoa. Claro que ele tem que fazer uma análise, tem que estudar o negócio, mas as pessoas de lá são muito bem preparadas. E aí entra de novo o ponto das universidades. Elas são muito competentes, preparadas, então você tem uma confiança maior em quem é que você está apostando, né? Você como investidor. E, além disso, a educação para os investidores lá, ela é muito corriqueira. Então, todos os eventos, a gente viu o investidor do Twitter, o Naval, explicando como se investir numa empresa. Olha. Ele falou que ele não tinha noção de que o Twitter poderia ter a repercussão que teve. Claro que ele também já tem um bom faro. Ele vai testando nos melhores lugares, mas o que acontece é que tendo gente boa e as ideias se provando, você consegue atrair mais olhares de investidores e você compartilha essas experiências, porque lá compartilhar é muito forte também. Importante. Então, o que você deve medir numa empresa? E eles passam as métricas. O que um angel tem que se propor a fazer? E ele fala. Então, assim, não é a melhor estrutura de investimento que tem ali, mas é muito mais bem estruturada do que em outros lugares, porque eles fazem questão de educar a sociedade, tanto do ponto de vista do empreendedor, o que ele tem que entregar para o investidor e o que ele tem que esperar do investidor, quanto vice-versa, né? E eu acho que você traz um ponto que fica claro o quanto a cultura de compartilhar, além da cultura de incentivo à universidade, é importante lá. Eu percebo que no Brasil, talvez um pouco pelo nosso traço católico, eu não sei se isso tem alguma interferência, mas a gente tem muito aquela coisa de, não, eu vou esconder o que eu faço de bom, eu não vou compartilhar isso com medo que os outros roubem a minha ideia ou copiem a minha empresa. E pelo que você está me falando, lá isso não existe. Todo mundo compartilha as experiências e crescem junto com isso. Compartilham. É claro que você tem as pessoas certas para compartilhar. Porque lá também tem um pouco desse... Bom, tem gente que chega num café, vai compartilhar a ideia, dá um papelzinho para assinar. Tá. Eles também passam por isso lá, né? Ó, confidencial que eu estou te falando e tal, tal. Para um investidor, ele ouve milhões de ideias o tempo todo, não adianta você fazer muito isso. Mas, e quando você compartilha com outras pessoas sem ser investidores, você tem as pessoas certas, mas a ideia é que você passe a bola para frente, porque você aprende muito com o feedback das pessoas, né? E eu vejo que você que está na Endeavor já, né, há alguns anos aí, eu vejo que a Endeavor tem trabalhado muito nesses mais de 10 anos que ela está nessa caminhada, para criar esta cultura empreendedora no Brasil. Eu sei que mudar a cultura não é uma coisa fácil, mas depois de 10 anos de trabalho, a Endeavor tem colhido bons resultados. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Ótimos resultados, na verdade. Acho que todo esse cenário, esse momento nosso, de estar na mídia, de ter saído no The Economist no final do ano passado... É sucesso de muita coisa em conjunto acontecendo. E eu devo muito à Semana Global. Eu acho que todo mundo que se envolveu nesse movimento
conseguiu mudar o patamar do Brasil. Não digo nem que foi só a Endeavor. Porque existe o Sebrae há muitos anos já, que faz um trabalho muito bom, ele tem repercussão no Brasil inteiro. Ajuda muita gente a começar o próprio negócio. A Endeavor já está num patamar de que eu alavanco o crescimento das empresas, né? E eu acho que é fundamental ter essas organizações que atuam cada uma levantando a sua bandeira, mas que quando a gente coloca todos juntos, o impacto da mensagem é muito maior, o choque cultural também acaba sendo maior. E eu acho que a Semana Global foi um movimento muito inclusivo, continua sendo porque só tende a crescer, mas já conseguimos envolver 2,5 milhões de pessoas. Então, assim, só tende a crescer, mas foi um movimento que todo mundo se uniu, abraçou a causa, e eu acho que hoje os frutos que a gente está colhendo foi muito por causa da dedicação de cada um. E para mim fica claro que eu tenho aí acompanhado e sou fã do trabalho da Endeavor. Para quem quer conhecer um empreendedor Endeavor, na Semana Global, eu entrevistei o Valério, até por intermédio da Ludmila, que foi uma aula, adorei conhecer e entender um pouco o que a Endeavor faz por essas empresas que passam no processo de seleção. Mas, além desse processo, vocês têm workshops toda semana, a Semana Global, que é um evento que mobiliza e que traz muito conhecimento para muita gente, né? Então, realmente tem feito uma diferença tão grande que agora uma brasileira está saindo daqui para ir para Endeavor em Dubai. Me conta como é que está essa mudança e o que você imagina e o que você já sabe que está te esperando lá, como uma pessoa que vai mobilizar e que vai representar a Endeavor em Dubai. Olha, mudar a cultura do Brasil foi bem difícil, a gente teve que acreditar muito. Desde o primeiro ano era, será que vai dar certo? Não sei, mas alguém tem que começar. Pode levar 60 anos para ver um resultado, mas levou 1. Então, a gente, assim, foi um desafio muito grande mesmo, foi bem disruptivo na minha vida e eu gostei muito disso. E já que a gente já está num patamar que agora vai no piloto automático, então, assim, o Brasil já abraçou empreendedorismo, o brasileiro é sociável, então, tudo que vem de coisa nova, ele compartilha, ele abraça, ele gosta. Agora, eu estou indo para um desafio que a cultura é completamente diferente. A região ela é muito conhecida por gerar empregos. Então, as pessoas não pensam em ser empreendedores, elas pensam num emprego bom. Que era o cenário que eu tinha encontrado aqui no Brasil também. Mas, assim, a gente vai criar uma base da Endeavor em Dubai, que Dubai acaba sendo um hub de negócios ali de toda a região do Oriente Médio. Então, a gente vai ser uma base para o Oriente Médio. Já existem escritórios da Endeavor no Egito, na Jordânia, na Turquia, no Líbano. Tem planos de expansão ainda maiores. E a gente está lá para sentir muito das iniciativas que acontecem, porque estrutura tem, investimento tem. Isso que eu ia falar, quer dizer, a grande vantagem, pelo que eu sei de Dubai, é que o governo investe muito. Então, eles decidiram ser um polo turístico e tem um investimento fantástico para tornar o país atrativo para o turismo. Imagino que se eles canalizarem essa força para o empreendedorismo em conjunto com a Endeavor, nós vamos conhecer muitas histórias de empreendedores de sucesso daquela região. Verdade. Né? Assim, tem o Sheikh de lá, é o Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Eu adorei o nome dele. Ele realmente teve uma visão muito empreendedora, porque a economia lá era baseada em petróleo, ainda é, mas assim, vendo o limite, a escassez que poderia surgir, ele conseguiu reposicionar um país. Né? Então... E o que eu achei bonito, quando meu pai teve a oportunidade de passar por Dubai, e ele me fez um depoimento que eu achei incrível, que parece que esse sheik, ele tem uma preocupação em devolver para a sociedade aquilo que ele recebe muito grande, que realmente o governo investe muito dinheiro e retribui muito do dinheiro que eles têm para essa construção. Isso deve ajudar bastante no empreendedorismo também, Com né? certeza. E lá as leis são a favor do empreendedor. Então, tem muita gente que reclama querendo mais estabilidade no emprego e tal, mas você não tem muito imposto para abrir uma empresa, tem várias facilidades, não tem que arrecadar nada. Então, para quem quer empreender, e eu acho que já tem 90% da população lá não é de lá, né? Então, os locais são os Emirates, são os muçulmanos, e você tem gente do Paquistão, do Egito, do Líbano, gente de fora empreendendo, da Arábia Saudita, sem contar essa parte mais latino-americana também. Então, todo mundo vai lá empreender,
e trabalhar também. E acho que só tende a crescer. Um ponto que eles precisam dar mais enfoque, que eu estava lendo bastante, é na parte de educação empreendedora. Tá. Então, é o mesmo cenário que o Brasil. E também na parte de tecnologia, que muitos empreendimentos surgem e a gente vê esse movimento em todo lugar. Lá, assim, eles sabem usar muito bem a tecnologia, mas a inovação para a tecnologia já é um pouquinho menor. Então, talvez exercitar um pouco esse lado criativo que os brasileiros têm um ponto positivo, né, nesse isso sentido. mesmo. Que maravilha. Nossa, o tempo passa muito rápido. Eu sei que você também hoje está com uma agenda bem complicada. Queria encerrar a entrevista fazendo uma última pergunta que eu faço para todo mundo. E eu queria saber qual é a alma da sua atividade, essa alma que transpira nos seus olhos, que te leva hoje até para Dubai. Conta um pouquinho desse segredo para nós. Bom, eu acho que tem... Putz, é difícil essa pergunta. É difícil, ainda mais assim de surpresa. Eu acho que a minha alma, ela é muito... Eu vou dar 2 palavras, Tá, né? ótimo. Muito plural e revolucionária. Eu admiro muito os grandes rebeldes da história do mundo. Então, desde Gandhi até Elvis Presley, eu acho bonito quando a pessoa tem atitude e peito suficiente para encarar todos os desafios e construir e mudar os paradigmas. Eu acho isso, assim, revigorante. E com certeza você faz isso muito bem. Obrigada. E outra coisa além da... Então, é isso. E a pluralidade da minha essência, da minha alma, é que eu adoro saber novidades, eu gosto de ver oportunidades, de acompanhar o que está acontecendo. E me interessa muito ver que do outro lado do mundo existem fomento ao empreendedorismo, negócios acontecendo que a gente aqui nem tem noção. Imagina. E a mesma realidade, ou então desafios diferentes. Como as pessoas conseguem se superar perante tudo isso, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu me interesso em vários assuntos também. Que maravilha. Por isso que eu posso falar desde inovação, empreendedorismo, negócios, engajamento, mídia social, porque eu me interesso. Talvez eu nem saiba com profundidade todos esses assuntos, mas o quanto profundo eu puder ir, eu vou. Maravilhoso. E com certeza faz isso com uma paixão muito grande que a gente vê nos seus olhos. Quando estiver lá em Dubai, se tiver saudade, pode se conectar no programa Alma do Negócio. Se quiser fazer um videozinho contando alguma novidade, manda para nós, que vai ser uma honra poder compartilhar um pouco dessa vivência com os nossos internautas. Então, tamo junto, já que a gente está falando de web. Muito obrigada por se dispor aí. Eu sei que na sua agenda, as festas de despedida e todo o preparativo que você já está para essa mudança, encaixar um tempinho para vir conversar com a gente. Agradeço muito e tenho certeza que vai ser um grande sucesso lá em Dubai. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha ajudado, né, o pessoal Muito. também que está assistindo. Eu deixo à disposição meu e-mail para responder dúvidas depois. Eu sei que a gente vai fazer ao vivo também. Tá ótimo. Mas, enfim... Fazemos a gente está isso. conectado, então eu posso estar lá em Dubai, eu posso responder aqui também. Com certeza, está conectada no Twitter, no Facebook. Quem está nessas redes facilmente vai encontrar a Ludmila e entender um pouco dessa paixão contagiante que quem está ao lado dela consegue sentir. Muito obrigada. Obrigada, e vocês me deixaram muito confortáveis também. O seu brilho no olho também contagia. Fico feliz. Sucesso. Obrigada. E aí, gostou da entrevista? Eu gostei muito, aprendi muito com a Ludmila e tenho certeza que ela vai ajudar Dubai sair desse programa com 2 viagens aí já na minha lista. Uma é São Francisco, uma cidade tão bonita, boa para passear e quero conhecer o Vale do Silício, que eu ainda não conheço. E outra é visitar a Ludmila lá em Dubai, outra região aí diferente, com uma cultura muito diferente. Vou trabalhar e, se tiver essa oportunidade, poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Espero que você também tenha aprendido bastante. Inclusive, esse artigo da Ludmila sobre a experiência dela lá no Vale do Silício, que está muito bom, vale a pena a leitura, nós estamos colocando no nosso site www.almadonegócio.tv.
E neste próprio texto, ela menciona no final a questão da criação deste novo Ministério das Pequenas Empresas, que parece que a Dilma vai criar. Sobre este assunto, o Bruno Bezerra, lá do Twitter, ele que fica em Recife, eu tenho algum contato com ele pelo Twitter, escreveu sobre esse tema, trazendo uma reflexão e uma boa discussão sobre isso. Será que é um ministério que as pequenas empresas brasileiras estão precisando? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Entra lá no nosso blog www.almadonegócio.tv e deixe a sua opinião. Ok? Essa participação constrói e faz o programa Alma do Negócio ainda melhor. Se tiver dúvidas e perguntas sobre esse tema do Vale do Silício, ou você através das redes sociais, você tem o programa Alma do Negócio em todas essas redes, ou lá no nosso blog você pode deixar sua pergunta que nós encaminharemos para a Ludmila. Eu também estou no Twitter e no Facebook. Basta você procurar Paola Tucunduva. E gosto muito de interagir com todas as pessoas e receber sugestões e opiniões. Inclusive para os usuários do Twitter. Nós queremos criar um hashtag. Toda vez que você for fazer algum comentário, escrever alguma coisa ou alguma pergunta sobre o programa Alma do Negócio ou para o programa Alma do Negócio no Twitter, você pode usar essa hashtag. Agora eu quero criar uma hashtag interessante, curiosa, que daqui a alguns anos vai trazer muito conteúdo no Twitter. Então, para isso, a sua contribuição é muito importante. Alma do Negócio? Será? Esse talvez seja um nome grande demais para um hashtag. São essas as dúvidas que eu estou vivendo hoje. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo tem uma ótima ideia. Manda essa sugestão e no dia 17 nós vamos em conjunto escolher a melhor sugestão. Conto com você. Por hoje eu fico por aqui. Na semana que vem tem uma entrevista com Edmur Sayane que está imperdível. Para quem não conhece, ele é um grande especialista em atendimento a clientes, em revolucionar as empresas com um novo conceito. Vale a pena você acompanhar. Essa entrevista já foi gravada, por isso eu não estarei aqui ao vivo no estúdio. Mas volto no dia 17 e com certeza quero ouvir todos os seus comentários, o que vocês acharam da entrevista com Edmur Sayane. Eu então fico por aqui e te vejo nas quintas-feiras às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.